Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaínos. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, neste boletim de informações, vamos falar sobre o interesse do Vasco no zagueiro Alexander Barbosa, do Botafogo. Vamos falar também, pessoal, sobre Richarlison, né? O Vasco tenta contratar o Richarlison como empréstimo. Vamos falar, pessoal, do jogo de ontem, né? Da lambança do jogo de ontem, cara. Mas antes, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados pelo Brasil. Peço também, pessoal, a vocês, que vocês divulguem o meu canal, o canal Vasco é Gigante aí para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares, né? E deixe o like. Só assim vocês estarão ajudando um torcedor vascaíno, nordestino, arretado, pessoal. Galera, vamos começar o boletim dessa quarta-feira, o primeiro boletim dessa quarta-feira, falando sobre o interesse, né? O Vasco interessado no zagueiro Alexander Barbosa, né? O Barbosa tem contrato com o Botafogo até o final do ano, né? Mas ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Isso está dando brecha, né? O São Paulo também tem interesse. O Vasco está se aproveitando né, dessa situação. Talvez o Vasco já tenha até encontrado o Ademar Lopes, talvez, a diretoria do Vasco, entrar em contato com o Barbosa, perguntar, sondar se ele tem interesse de jogar no Vasco, se ele ainda vai jogar aqui no Brasil, se ele tem, continuar jogando no Brasil, continuar jogando no Rio. O Barbosa, né, é um jogador principal lá do Botafogo, um xerifão ali na zaga. Ele joga pelo lado direito, lado esquerdo da zaga, mas é um grande zagueiro, né? E a tendência, né, devido à crise, né, a crise financeira do Botafogo e o alto salário do jogador, o Botafogo não renove mais o contrato do Alexandre Barbosa. O Barbosa também está analisando, ele quer segurança, né? Não sabe como é que vai ser daqui para frente até o final do ano, o Botafogo nessa crise aí. E, cara, o Vasco está, né, vendo essa situação, será bem-vindo, né, um xerifão ali na zaga, o Vasco está precisando mesmo de um bom zagueiro ali. Pelo lado direito da zaga, o esquerdo da zaga, o Vasco tem o Robert Renan, mas o Robert Renan tem um contrato com o Vasco até o final do ano. O Vasco tentando comprar o Robert Renan, mas o Robert Renan custa 48 milhões de dólares, isso está caro. Quem sabe o Vasco não traga o Alexandre Barbosa e depois, quando terminar o contrato do Robert Renan, ele entrega o Robert Renan. Só sei que o John Texan, né, andou falando do Vasco aí, né, tendo a bomba do Vasco, o Pedrinho rebateu, e aí o Botafogo aí está em crise por causa do John Texan, que ainda veio falar do Vasco. Tem que respeitar a nossa instituição aqui, o Vasco da Gama. Ele não entende do futebol brasileiro e vem conversar potoca aqui. Galera, agora vamos falar do Richarlison, né? O Richarlison, né, que o Vasco tenta trazer por contrato, por empréstimo, né? O Richarlison não está numa boa lá, né? Não está jogando bem lá no Tottenham. E o Vasco, precisando de um camisa 9, vê essa possibilidade de conversar lá com a diretoria do Tottenham e ver se traz o jogador por empréstimo, né? Por uma temporada. O Richarlison já deu nas suas entrevistas, falando nas suas entrevistas, que é vascaíno, né? Vascaíno nato, quer, né, tem um sonho de jogar no Vasco e agora será uma chance, quem sabe o Vasco não consiga trazer o jogador por empréstimo, né? As informações do início do ano é que o Richarlison sentou com a diretoria do Tottenham e que pode antecipar sua saída, né? O Richarlison tem contrato com o Tottenham até junho de 2027 e sentaram e conversaram e pode haver uma possibilidade dele sair do Tottenham em junho desse ano, né? Antecipar a saída dele. Quem sabe aí o Vasco não converse, tem uma conversa aí e traga o jogador como empréstimo, um ano aqui, ele passa uma temporada aqui, depois quando ele voltar a jogar como ele joga, voltar de novo para o Tottenham. Vamos ver a conversa, né? A diretoria está analisando essa situação. Richarlison será bem-vindo, né? Porque o Vasco está precisando ali de um homem-gol que até o momento nós não está tendo jogadores que veio para
para fazer gol no Vasco. O centroavante não está resolvendo, não está saindo gol, não está fazendo gol. E o Vasco está precisando realmente, cara, de jogadores, né? Jogadores como um camisa 9, um meia, um, um lateral direito que não está deixando a desejar os jogadores que tem, um zagueiro, né, pela lateral, pelo lado direito da zaga, um bom volante, um camisa 8 aí, ou um camisa 5. Acho que está precisando aí de no mínimo 5 jogadores que venha para ser titular, cara. Jogador de alto nível, porque a situação, pelo que está se desenhando, não sei, cara. Pode ser que mais uma vez a gente vá lutar para não cair de novo. Galera, agora vamos falar sobre o jogo de ontem, da lambança de ontem, cara. Eu ontem fui dormir puto da vida, cara, porque você vê o Audax italiano do Chile vem aqui e dá uma virada daquela, né, em cima do Vasco. O Vasco está levando virada aqui, basta as viradas que o Vasco está levando aqui no Brasil, dos times brasileiros. Vem o Chile, o Audax do Chile. O Chile não tem esse futebol todo. O Audax lá no campeonato lá tá, parece que é em 12º, não está bem no campeonato, e sai de lá e faz uma virada aqui dentro de São Januário, apoiado pela torcida. Isso para mim, cara, foi, sei lá, uma vergonha, cara. Não entendeu? A torcida sai de sua casa, né? A torcida vaiou com razão, porque a torcida sai de sua casa, sai do seu trabalho para apoiar o time do coração, né? 9 horas da noite, 21 horas à noite, sai do seu trabalho, da sua casa, deixa seus lares para apoiar e vê uma vergonha daquela. Uma coisa eu digo a você, eu moro aqui em Alagoas, no Maceió. Aqui tem 2 clubes, né, que já jogou na Série B, que sempre joga na Série B, que é o CRB e o CSA. Esses 2 clubes aqui, cara. Se esse Audax da Argentina, do Chile, vir jogar aqui, com certeza o CRB ou o CSA ganha desse jogo de goleada, ganha desse time de goleada. Sinceramente, cara. É inaceitável uma coisa dessa, cara. Os jogadores entraram no campo, cara, apagado, não fizeram nada. Eu não entendo porque o Renato Gaúcho e a diretoria insistem em botar aquele Marino e Nestrosa para jogar, meu irmão. Não jogou nada, caindo no campo, não acertou um passe, não acertou um drible, cara. O Vasco entrou em campo com o Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Piton na lateral esquerda, Cuesta e Lucas Freitas, né, na zaga, Hugo Moura, JP e Brenner. Nuno Moreira pela esquerda e Marino Nestrosa pela direita e o Spinelli centralizado. Cara, os jogadores entraram apagados. Não resolvia, atacava, mas não finalizava. Houve alguns chutinhos lá, a cabeçada do Spinelli uma vez lá, e só, cara, só, não jogou nada. O time, muito ruim, o time do Audax argentino, né? Não é menosprezando, mas muito ruim. Não deu um chute algum no primeiro tempo. No início do primeiro tempo, o JP pegou aquele cartão, foi chutar a bola lá e deixou o pé, meio que o pé ficou e pegou no tornozelo do jogador, levou o cartão amarelo. Em outra jogada lá, já aos 33 minutos, uma jogada lá, uma disputa de bola, o juiz lá entendeu que o JP fez falta e expulsou o jogador, porque já tem um cartão amarelo. O Vasco, com 11, não estava jogando bem, com 10, pronto, cara. Mas aí veio um lance lá, Nuno Moreira pegou a bola, deu um lance lá, jogou a bola lá para, tocou a bola lá para o Puma Rodrigues, que cruzou a bola, e o Spinelli tentou alcançar a bola, chamou a marcação de 2 jogadores de defesa, e a bola sobrou para o Brenner, que ia entrando lá e empurrou a bola para dentro. Foi o lance do gol, o Vasco já estava com 1 a menos, mas aí o Audax foi para cima, terminou o primeiro tempo 1 a 0 para o Vasco. Aí o Renato, quando viu que a coisa estava apertando, aí entrou o segundo tempo com o Thiago Mendes, entrou com o Andrés Gomes, colocou o DVD, colocou o Watson. E aí, cara, por que não colocou esse time logo de primeira? Entendeu, cara? É isso que eu não entendo, velho. Porque se o Vasco, quanto ao primeiro jogo, que o Vasco ficou tranquilo, porque ele viajou para a Argentina,
e tinha a viagem para Belém para enfrentar o Remo, aí deu para entender. Mas esse jogo, ontem, terça-feira, o Vasco só vai jogar sábado contra o São Paulo, era para botar o time, mais jogadores titular, ou, cara, colocar os titulares logo, né? Depois ia trocando durante o segundo tempo, construía um placar e ficava com a vitória e pronto, cara, resolvia. Não, mas colocou o time reserva, né? Não jogou nada, principalmente péssimo Marinho e Nestrosa. O Brenner também estava apagado, só fez aquele lance do gol, entendeu, cara? Aí veio o segundo tempo, o Renato Gaúcho coloca o Marinho Nestrosa, coloca o Thiago Mendes, colocou o PH, trocou quase tudo, cara. E aí eu sei que o Vasco jogando no contra-ataque, aí há um contra-ataque lá do Audax, ele faz aquele gol, o cara cruza a bola, o Cuesta batendo roupa lá, o cara fez o gol de cabeça, né? Depois, no final do jogo, aos 37 minutos, veio aquela lambança do, do Cuesta puxar o jogador. Aquela bola era do Léo Jardim, mas ele foi, não sei como foi lá, puxou o jogador, o juiz veio o pênalti para consultar o VAR e foi pênalti. E aí o Vasco leva a virada, né? O time do Vasco sai vaiado, né? A torcida gritou sem vergonha, time sem vergonha, cara. Chamou o Renato Gaúcho de burro. Torcida revoltada, cara. A torcida tá vendo que o time tá caindo no Campeonato Brasileiro. O time já tá na 13ª colocação. 3 jogos no Campeonato Brasileiro, 3 jogos, 2 empates e uma derrota de virada contra o Botafogo, começando o jogo sempre ganhando. Agora, contra o Audax do Chile, a mesma coisa, começou ganhando, mesmo com o jogador a menos, cara, mas quem tá na chuva tem que se molhar, cara. Aí fica reclamando, botando culpa em juiz. Não, cara, não vamos botar culpa em árbitro, não, entendeu? Não vamos botar culpa. Os jogadores que tá lá em campo tem que dar seu sangue, cara, tem que estar focado 100%. É o que vem acontecendo os apagões direto aí, não só, né, não só aconteceu ontem, como vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. O Vasco não sabe se prioriza ou não a Copa Sul-Americana, porque se não quisesse priorizar, não tinha colocado o Thiago Mendes, o Andrés Gomes, botava o time titular no segundo tempo, porque ele já deveria ter entrado no primeiro tempo com esse time titular, né? Ou mais jogadores titular, porque aí construíam o placar e depois ia descansando os jogadores para sábado. Mas não, cara. Não. Lembrando que a Sul-Americana, a premiação, o campeão da Sul-Americana hoje é 10 milhões de dólares, cerca de 52 milhões de reais, mais uma bonificação de 16 milhões. A premiação da Sul-Americana é 85 milhões de dólares. Fora, né, a passagem, fora a ida, a classificação para a Copa Libertadores das Américas. Cara, o que é que o Vasco quer? Porque se for querer conseguir ir para a Libertadores através do Campeonato Brasileiro, tá difícil, cara. Porque o Vasco não vai ganhar do São Paulo fácil, não. Não vai ganhar do São Paulo sábado, não, com esse time aí. Os jogadores não se entregam em campo, cara. A maioria dos jogadores. Hoje só tem mesmo o Andrés Gomes ali, o Thiago Mendes, que se entrega, que a gente vê, raça. Cara, se esse Audax da Argentina fosse jogar com o São Paulo, que é o adversário do Vasco, domingo, sábado, o São Paulo dá de goleada nesse time. Se esse time do Audax da Argentina fosse jogar no Campeonato Brasileiro, não ganhava uma partida, cara. Sinceramente, cara, foi uma lambança ontem, né? O Vascaíno hoje, com certeza amanheceram tudo, né, pé da vida com a situação do Vasco, que não vem bem, está caindo na tabela. Se o Vasco tem 2 jogos do Campeonato Brasileiro esse mês, que é o São Paulo sábado e o Corinthians lá no Allianz Parque. Se o São Paulo o Vasco perder essas 2 partidas, ele vai terminar, antes da Copa do Mundo, ele vai terminar o mês na zona de rebaixamento, cara. Sinceramente, porque os times que tem 13 pontos ali também estão coladinhos com ele ali. Vão jogar tudo dentro de casa esse final de semana e o Vasco vai jogar em casa, mas se for jogar desse jeito, apagão, dando os apagões, o São Paulo com certeza vai ganhar do Vasco. Tem que melhorar, o Vasco tem que contratar, trazer jogador de alto nível, um jogador de meio de campo, um atacante que faça gol, porque os atacantes não fazem gol, entendeu? Está escalando o David direto, o David não é centroavante, o David não joga centralizado. Dá a chance a um Brenner que não está fazendo nada, fez um golzinho na sorte, coloca o Marinho Nestrosa
como titular e deixa o Watson no banco. Cara, não dá para entender, cara. Não dá para entender de maneira nenhuma. Estou revoltado, né, desde ontem, né, mas já estou aqui vestido com o manto sagrado porque sou vascaíno. A torcida merece respeito. A torcida quer ver o time vitorioso. Não tem esse negócio de priorizar, não. Sul-Americana é um campeonato que o Vasco não tem, entendeu? O Vasco ganhou a Sul-Americana há 78 anos atrás, então o Vasco quer ver vitória, quer ver a torcida quer ver o Vasco participativo, quer ver o Vasco disputando os campeonatos e ganhando, não perdendo vergonhosamente como essa derrota de ontem contra um time, né, cara, que um time de Série A ou Série B, qualquer time ganhava desse time do Audax. Sinceramente, cara, é lamentável. Galera, vou ficando por aqui. Mais uma vez, peço a sua ajuda, a sua colaboração. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados pelo Brasil. Tchau, uma ótima quarta-feira a todos.